7h02, hoje quinta-feira, 6 de maio de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Começa hoje cadastro de trabalhadores da educação e pessoas com deficiência para vacinação contra a Covid-19. Mais 628 mil vacinas da Pfizer chegam ao Brasil. Os imunizantes fazem parte do acordo de disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país. Câmara aprova projeto de lei que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Bolsonaro veta projeto que prorrogava até julho o prazo para a declaração do imposto de renda. Câmara aprova projeto que autoriza governo a criar loterias da saúde e do turismo. A proposta é que prêmios não resgatados sejam enviados para esses setores. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre a aprovação de projeto de lei que aumenta salário de servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o seu Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. O Jornal da Cidade. 7h04 em Manaus. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. Vamos agora, primeiramente, ao estado de São Paulo. Traz aqui uma manchete internacional. Com Biden, Estados Unidos vão apoiar suspensão de patentes de vacinas. Americanos alegam urgência na imunização e se dispõem a trabalhar na OMC. Apoio a Bolsonaro nas redes sociais sofre abalo. Taishi relata pressão no governo por cloroquina. Um dia de luto e comoção nacional pela morte do comediante Paulo Gustavo, aos 42 anos, vítima da Covid-19. Selic vai a 3,50% na segunda alta da taxa neste ano. Essas foram as manchetes do jornal Estadão de hoje. Muito bem, Álvaro. Agora vamos conferir aqui os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: ameaçado, Bolsonaro faz bravata ao STF e ataca a China. Presidente volta a falar em decreto contra medidas restritivas e sugere que Pequim tenha criado vírus. Estados Unidos apoiarão suspensão de patentes de imunizantes. O governo dos Estados Unidos declarou ontem que apoia a suspensão de patentes de vacinas contra a Covid, mudando a política que vinha defendendo na OMS. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, Lira intervém e abre caminho para a reforma tributária fatiada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu limitar debate ao plenário, favorecendo o plano do ministro Paulo Guedes da Economia de não discutir a fusão ampla de impostos federais, estaduais e municipais. Vamos agora ao estado de Minas, que traz a seguinte manchete principal. Taishi diz na CPI que cloroquina foi pivô de sua saída do ministério. Queda de índices e expectativa em BH, com recuo em taxas da Covid, atenções se voltam para os próximos passos no controle do comércio. Temos aqui também novos santos protetores do Barroco de Ouro Preto. E tem ameaça de tarifaço na conta de luz. Tramita na Câmara dos Deputados polêmico projeto que trata do subsídio para pequenos sistemas de geração de energia, como os de energia solar.
Enquanto defensores sustentam que as fontes renováveis podem baratear as tarifas, críticos argumentam que os custos do incentivo podem causar aumento estimado em 26% nas contas de luz a longo prazo. 7h08. Agora vamos conferir os destaques do jornal o Globo, que traz aqui na grande manchete: de volta ao ataque. Acuado por CPI, Bolsonaro critica a China e ameaça a STF. Presidente cogita decreto que tribunal não ouse contestar. E também, Taishi, cloroquina causou demissão. Em depoimento à CPI, o ex-ministro da Saúde, Nelson Taishi, contou que decidiu pedir demissão do cargo após pressão do governo para o uso de tratamentos sem comprovação científica, como a cloroquina. E ainda aqui entre os destaques do jornal O Globo, Estados Unidos declaram apoio à suspensão de patentes de vacinas. Em mudança de posição que dará novo impulso à discussão do tema na Organização Mundial do Comércio, OMC, o governo dos Estados Unidos declarou ser favorável à suspensão das patentes de vacinas contra a Covid-19. 7h10. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora direto à capital federal com o Correio Brasiliense, que traz na sua manchete principal: reviravolta nos Estados Unidos. Biden defende quebra de patente de vacinas. Numa mudança radical de posição que pode facilitar o acesso de todos os países a imunizantes contra o coronavírus, os Estados Unidos anunciaram apoio à suspensão da proteção de propriedade intelectual para vacinas contra a Covid-19. Tem também violência e abandono no caminho de 2 bebês brasilienses. A história aqui que conta, né? A Polícia Civil lá do Distrito Federal prendeu a mãe e o padrasto de Yasmin Sofi, que morreu em fevereiro em Samambaia. Perícias indicam que as lesões que levaram a menina de 1 ano à morte foram provocadas por uma ação humana. Temos aqui: Taishi na CPI deixou saúde por não ter autonomia. Tem também: Banco Central sobe taxa de juros para 3,5% ao ano. Como esperado, o Banco Central aprova o segundo aumento consecutivo de 0,75 pontos percentual e adianta que fará mais um em junho. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. 7h10 em Manaus. Vamos conferir agora os destaques aqui do Jornal 0 Hora, que traz como manchete principal: em segundo aumento consecutivo, taxa básica de juro chega a 3,50% ao ano. O Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu elevar a Selic em 0,75 ponto percentual. A medida era esperada pelo mercado, uma vez que a direção do BC, Banco Central, já havia indicado a intenção de fazer ajuste dessa magnitude para frear a inflação. Equipe prevê nova alta em junho. E ainda, Bolsonaro veta nova prorrogação do prazo de entrega de declaração do IR, Imposto de Renda. Jogo para encaminhar vaga na Sul-Americana e ter tempo para se dedicar ao gauchão. Se vencer hoje, Tricolor chega aos 9 pontos e pode abrir vantagem confortável na liderança. 7h11. Vamos agora às manchetes do jornal A Crítica de hoje. No tema do dia, o governo insistiu na cloroquina, diz o ex-ministro Nelson Taishi à CPI. Bolsonaro ameaça reação a restrições. O presidente disse que pode emitir decreto que não seria derrubado pelo STF. Projeto da LG volta à pauta da SUFRAMA. Retirada do pedido do Ministério de Investimentos, né? De Economia, proposta de diversificação investirá 325 milhões e gerará 68 empregos. É disso que a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco na coluna O Poder
comércio otimista com o Dia das Mães. E tem também 1/3 de Manacapuru alagada. E daqui a pouco a gente também vai mostrar com exclusividade as imagens que a gente fez no Careiro, não é isso? Careiro da Várzea. Exatamente, a situação realmente é complicadíssima por lá. Solto, o prefeito Sabugo faz mega carreata. Manaus, ação para amenizar impactos. Centro da capital receberá uma ação conjunta da prefeitura para reduzir prejuízos causados pela cheia do Rio Negro. São 7h13. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Trânsito. 7h13. Vamos agora ao vivo com Edila Chaves trazendo as informações, as primeiras informações das ruas da cidade de Manaus. Edila, parece que tem interdição prevista aí também em algumas vias da cidade, não é isso? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, Álvaro. Olha, para falar ainda do fluxo, né? Na Avenida Constantino Neri, próximo ao Emoan, tivemos um caso, né, mas foi por pouco tempo, a respeito de um ônibus com pane mecânica, mas não causou tanto congestionamento assim. Já nas demais vias da cidade de Manaus, somente o fluxo ali na Altais Mirim, como sempre, acaba tendo uma dificuldade, mas já tem agentes de trânsito no local, inclusive na Bola do Coroado. E a respeito do que você acabou de falar, dando continuidade às obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, executado pelo governo do estado, haverá interdição entre os trechos da Avenida Tarumã, na Praça 14, no bairro Praça 14. O trecho é entre as ruas Duque de Caxias e a rua General Glicério. Mas calma, gente, isso vai acontecer só a partir da próxima segunda-feira, mas 6 horas da manhã já terá essa interdição. Temos apenas uma linha de ônibus que passa pelo local, mas já estará com um trecho totalmente mudado, viu? Já estão vendo essa questão do percurso para quem precisa pegar a linha de ônibus 350, o trecho interditado nesse itinerário, ele será alterado, vai ser no sentido bairro, Terminal 2 e seguirá na rua Tarumã, depois acessando a rua Visconde de Porto Alegre. Em seguida vai acessar a rua Tessé. Eu não estou entendendo nada. Calma, quem passa por aquele lado ali vai ter, inclusive, vão estar presente agentes de trânsito para ajudar, lógico, a você motorista. Tá certo. Edila Chaves, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, então, você volta com as informações da noite e madrugada nos casos de polícia. Você que está acompanhando aí diariamente essa situação e também a situação das cheias, das alagações aí por conta desse conjunto de coisas, né? Que é a subida dos rios e o período de chuvas na cidade de Manaus. Obrigado, Edila. 7h16. Trânsito. Agora sim, vamos falar aqui da situação, como todos os dias a gente faz, aquela atualização da situação da Covid-19 no Brasil e no Amazonas. O Brasil registrou 2.791 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Totalizou nesta quarta-feira 414.645 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.329. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 8%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Nesses últimos 50 dias foram registradas 132.245 mortes por Covid no Brasil, contando que de quando grandes estados como São Paulo e Rio de Janeiro foram afetados pela segunda onda da doença. O Amazonas registrou 599 novos casos de Covid nesta quarta-feira, totalizando 373.800
402 casos confirmados da doença. Nesta quarta-feira também foram confirmadas mais 13 mortes por Covid, sendo apenas 4 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas para a doença, então, no Amazonas, sobe para 12.691. Estamos falando ao longo da semana sobre alta de mortes no estado de Pernambuco. Agora, os estados do Paraná e Ceará também estão marcando alta no número de mortes. Por isso, é fundamental, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio ZLZN, é importantíssimo que você entenda, apesar da diminuição, apesar do controle dos casos, é fundamental que a gente mantenha a vigilância e mantenha os critérios de proteção individual. Use o álcool em gel, não deixe de usar a máscara e continue evitando aglomerações. Mas mesmo assim, se você tiver que ir a lugares públicos ou até mesmo dentro da empresa onde você trabalha, tente evitar aquele contato mais próximo, tente ficar em salas com muita gente. Tudo isso são pequenas atitudes, mas que ajudam e muito no combate a essa doença. Jornal da Cidade. A secretária de Saúde de Manaus, Chádia Frache, anunciou a abertura de um cadastro para planejar a vacinação de trabalhadores da área da educação e de pessoas com deficiência permanente. Esse cadastro começa hoje pelo sistema Imuniza Manaus e vai servir para a prefeitura estruturar a próxima etapa da vacinação. Apesar do cadastramento, não há previsão para aplicação das doses nesse grupo. Em Manaus, a aplicação da primeira dose está suspensa para todos os grupos prioritários. Somente a administração da segunda dose está sendo feita. Os trabalhadores da área de educação incluem os profissionais e servidores da pasta, incluindo os professores de creche, ensino fundamental e médio, ensino básico e ensino superior. Os deficientes físicos permanentes incluem aqueles que têm dificuldade de locomoção, deficiências intelectuais e sensoriais. Novo lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegou ao Brasil na noite de ontem. São 628.290 novas doses que serão entregues aos governos estaduais no Brasil. De acordo com a empresa, as doses fazem parte do acordo feito no dia 19 de março, que prevê a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre deste ano. O Ministério informou que a vacina da Pfizer está sendo destinada para a vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. A comprovação das comorbidades pode ser feita com exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Jornal da Cidade. 7h20 em Manaus. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto que autoriza o governo federal a criar as loterias da saúde e do turismo. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da República para entrar em vigor. Segundo a proposta, a renda líquida dos concursos da Loteria da Saúde e os prêmios não resgatados pelos ganhadores será destinado ao Fundo Nacional da Saúde. Jornal da Cidade. A Secretaria-Geral da Presidência informou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo Congresso que prorrogava até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de abril. Como já havia passado pelo Senado, o texto foi enviado para sanção presidencial. Inicialmente, o prazo para a entrega acabaria em abril. No entanto, a Receita Federal estendeu o prazo para 31 de maio. Portanto, este é o prazo que está valendo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto base do projeto de lei do Senado Federal que torna permanente o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Pequeno Porte, criado para socorrer o setor durante a pandemia da Covid-19.
Como houve alterações no texto original, a matéria retorna ao Senado. As micro e pequenas empresas beneficiadas pelo programa, quando de sua criação, assumiram o compromisso de preservar o número de funcionários e puderam utilizar os recursos para financiar a atividade empresarial, como investimentos e capital de giro para despesas operacionais. O projeto de lei aprovado na Câmara autoriza a prorrogação das parcelas vencidas e a vencer dos empréstimos concedidos até 31 de dezembro de 2020. Essa prorrogação será por até um ano, prorrogando por igual período o prazo do parcelamento. Jornal da Cidade. Só o que importa. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou à Polícia Federal o arquivamento do inquérito que investiga a líder indígena Sônia Guajajara. A líder indígena foi intimada no último dia 27 pela Polícia Federal a prestar depoimentos no inquérito aberto em março para investigar as críticas ao governo federal no documentário Maracá da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da qual Sônia Guajajara é coordenadora. Segundo a decisão do juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal de Brasília, as denúncias da FUNAI não trazem quaisquer indícios, mínimos que fossem, de existência de abuso de exercício de direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime. Barros Viana também decidiu tornar nulo o ato da Polícia Federal que intimou Sônia Guajajara e deu à Polícia Federal 5 dias para prestar informações sobre o inquérito. Polícia. Agora sim, vamos saber as principais ocorrências da noite e madrugada com Edila Chaves, que traz aí as informações de polícia na manhã desta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Edila. Bom dia, agora sim, bom dia Álvaro, bom dia Tiago, tem que dar o bom dia do Tiago, né, gente? Verdade, bom dia, Edila. Bom dia, e bom dia a todos vocês que nos acompanham. Olha, não esqueça, depois da rádio nós vamos ter também, durante todo o dia, as equipes do Imediato nas ruas. Agora, vamos para a polícia. Eita, Manaus, vamos lá, na tarde de ontem começou a esquentar, viu? Um homem identificado como Vanderlisson de Sá Gonçalves, de 42 anos, foi assassinado com 5 tiros nas costas. Isso aconteceu em seu próprio aniversário. O homem morreu no dia que nasceu. Nossa. Isso no bairro São Lázaro. Olha, de acordo com investigações do delegado Guilherme Antoniazzi, responsável na área, a vítima teria sido surpreendida por 2 homens em motocicletas, isso não identificada. Essa dupla acabou disparando 5 tiros direcionados nas costas da vítima. As investigações seguem. Tivemos um caso também de um suposto assaltante na rua 22 do bairro São José. Agora, detalhe, eram 3 assaltantes. Um tentou entrar na distribuidora e 2 estariam cometendo assaltos também próximo, em locais distintos no próprio bairro, porém presos e apresentados no 14º. Tivemos também a Operação Luxúria. Atenção aí, delegada Joyce Coelho, parabéns pelo ótimo trabalho que está fazendo através das denúncias encaminhadas a especializadas. A Operação Luxúria tem o foco em verificar a questão de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Essa operação, ela vai ter ainda continuidade e ontem tivemos uma prisão. O foco dela seria, na verdade, ainda a apreensão de buscas, mas acabaram tendo uma prisão. Isso porque a delegada acabou encontrando no aparelho celular de um dos investigados imagens onde trariam ali um foco direcionado à questão da exploração sexual. Essas foram as notícias de polícia. Quer saber mais? Continue conosco no Imediato. E a gente agradece a Edila e já dá o bom dia aqui especial a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento através da transmissão na nossa página no Facebook. Ao Ezequiel Medeiros, bom dia.
A Lourdes Pereira, bom dia, equipe do Jornal, bom dia, equipe aqui desde cedo, Lourdes, preparando tudo para vocês. Cristina Naim, bom dia também. Irã Souza, bom dia a todos, bom dia, Irã. Valdo Perdigão, bom dia, Deus os abençoe, obrigado aí pela bênção, que Deus nos acompanhe aí nesse dia maravilhoso. Néia Magalhães, bom dia a todos, bom dia. Brena Rodrigues, bom dia. Cleiton Soares do Nascimento, Renato Cardoso, Nívia Tatiana, a N Ferreira, enfim, muita gente nos acompanhando. A N Ferreira manda aqui, inclusive, um cafezinho pra gente. Opa, daqui a pouco a gente toma o nosso. A Marcela Calil acabou de entrar aqui, está nos assistindo também, J. Nunes, enfim, muita gente acompanhando o Jornal da Cidade. Eu queria pedir a vocês que compartilhasse essa transmissão com seus amigos na sua lista de WhatsApp, mandar também o link da transmissão nos grupos dos quais você participa no Facebook, nos ajudar, obviamente, a fazer com que o Jornal da Cidade seja visto e ouvido por mais gente, né? Principalmente para o pessoal que gosta de se informar nesse horário da manhã, antes de ir para o trabalho, a caminho do trabalho também. Obrigado a todos, então, e a gente continua aqui trazendo as informações para vocês. Jornal da Cidade. Muita atenção agora. Encerra hoje o prazo para o pagamento da cota única do Alvará 2021, com 10% de desconto. O desconto é válido para os contribuintes adimplentes com o fisco municipal. Caso contrário, o desconto cai para 5% no pagamento da parcela única. Os contribuintes podem parcelar a taxa em até 4 vezes sem juros. O vencimento da primeira parcela ocorre nesta quarta-feira. As guias para pagamento, assim como as notificações de lançamento das taxas do Alvará 2021, estão disponíveis no endereço eletrônico manaus.atende.manaus.am.gov.br. Vamos lá, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quarta-feira, durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que sua saída da pasta ocorreu em decorrência de divergências entre ele e o presidente Bolsonaro sobre a adoção do tratamento precoce contra o vírus. Teich disse que, sem autonomia e liderança, decidiu deixar o cargo. Ele afirmou ainda que não sabia da produção de cloroquina pelo Exército e que sua orientação sempre foi contrária ao uso desse e de outros medicamentos sem comprovação científica no enfrentamento da crise sanitária. Tem o Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, agora, Álvaro, é isso? Exatamente. Cadu, já está na linha? Pois não, Álvaro, bom dia. Bom dia. Thiago, tudo bom bem dia, com vocês? amigo. Muito bem, você acompanhou ontem, Cadu, os depoimentos. Eu vou pedir só para o pessoal tirar o BG aí, para a gente poder ouvir o Cadu com mais qualidade. Cadu, ontem teve, então, o depoimento do Nelson Teich. Essa declaração, Cadu, não sei se as pessoas veem dessa forma, dizer que há um desentendimento entre o ministro e o presidente, seja ele quem for, eu acho que isso não é crime nenhum, né? Quer dizer, o presidente naquele momento defendia o uso da cloroquina, o uso do tratamento precoce, enfim, ele tinha uma linha de pensamento que tem até hoje, né? E o ministro, pelo que eu entendi, disse o seguinte: olha, eu não concordo com essa linha e estou saindo fora. Foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Eu só peço, Álvaro, que só para o pessoal da sua produção tirar o retorno, que eu não estou conseguindo te ouvir. Ah, tá, para botar um pouco de retorno para você aí, ou aumentar, é isso? Eu estou ouvindo a minha voz, agora melhorou. Ah, agora, tá. Álvaro. Pois não. Álvaro, o depoimento do ministro Teich foi um depoimento morno, né, pela opinião dos próprios senadores, né? Quem gostou do depoimento dele foi a ala governista, que viu ali que ele não iria avançar para um campo crítico do governo. Ele saiu porque ele se opôs ele viu que não ia ter autonomia, como ele disse, nem liderança à frente do Ministério da Saúde. Justamente, ele não teve embate, ele foi claro, ele falou isso para o senador Marcos Rogério. Ele perguntou: o presidente Bolsonaro mandou você implantar cloroquina? Ele falou com o senhor? Ele disse não. Ele interferiu na sua gestão? Não.
Mas por que você saiu? Porque ele agia em paralelo. Ou seja, o ministro da Saúde, ele estava ali trabalhando, ele falou que ele estava tentando dar continuidade ao que Mandetta havia feito, ele estava tentando implantar outras coisas, e ele estava tentando colocar o Brasil nos estudos da vacina, sobretudo da AstraZeneca. Ele tentou colocar o Brasil nos estudos lá que estavam ocorrendo da Oxford, para que o Brasil pudesse liderar nessa questão das vacinas, mas ele não conseguiu, porque ele viu que o presidente ele estava tomando outras decisões via presidência. A equipe de governo dele estava tomando outras medidas via a Secretaria de Governo, via o gabinete, os outros gabinetes da presidência. Ou seja, havia um gabinete, havia o Ministério da Saúde e havia um gabinete paralelo. Isso ele falou, foi claro, ao dizer que quando fez uma live, quando ele estava... Ele havia tomado uma certa decisão com o presidente e, de repente, o presidente tomou outra atitude, promovendo uma live falando exatamente o contrário que o ministro Tais estava falando. Então, ele havia, olha, não dá mais, e ele fez aquela velha frase que eu falei ontem, né? A vida é feita de escolhas e eu decidi sair. Ou seja, ele preferiu não entrar na briga. E ele falou que o que foi determinante foi quando o Conselho Federal de Medicina decidiu adotar a cloroquina, recomendou a cloroquina. Aí ele viu que não teve mais o apoio da classe médica e decidiu sair. Pois é, e é disso que eu queria comentar um pouco, porque assim, há todo esse furor por parte das pessoas que acompanham e são opositoras ao Bolsonaro, de querer criar uma espécie de crime por parte dele apoiar uma corrente. Quer dizer, quando você fala que o Conselho Federal de Medicina decidiu adotar, você não está falando só do Bolsonaro, você está falando de uma parte da classe médica que entendeu ali naquele momento que aquilo ali poderia ser uma solução para o problema que até hoje não tem solução, né? A vacina é a maior das nossas esperanças, mas a gente não sabe também ainda o quanto a vacina vai nos proteger. Vamos acreditar que ela nos proteja perto de 100%, mas enfim... mas mesmo assim há uma tentativa de criminalizar um posicionamento, né? E eu ontem estava assistindo um pedaço desse depoimento e me ficou muito claro assim, o desejo de querer dizer que apoiar o uso da cloroquina é um crime. Olha, primeiro que nenhum presidente, nenhum médico foi obrigado a receitar cloroquina. Ele não tem nenhum médico nesse país que possa dizer assim, não, eu fui obrigado pelo presidente da República a recomendar ou a prescrever a cloroquina, porque isso não existe, né? O médico ele prescreve o que ele quiser. Assim como teve aquela médica aqui que fez uma nebulização, acho que com cloroquina, não foi? E a pessoa morreu, né? Quer dizer, ela vai ser responsabilizada pelo ato dela, mas ninguém mandou ela fazer isso. Ela fez porque ela entendeu ali, dentro do conhecimento médico dela, que aquilo ali poderia, sei lá, de alguma forma, ou ajudar ou não sei, mas ela vai responder por isso. Então a gente precisa separar muito bem essas coisas, tagear muito bem essas ideias, para a gente não transformar a CPI numa CPI muito política, né? Quer dizer, a responsabilidade aqui, ela tem que ser, obviamente, técnica e administrativa. Quer dizer, eu acho que o que tem mais valor nessa discussão é saber, por exemplo, o quanto de recurso o Ministério da Saúde mandou para esses estados naquele primeiro momento, que tipo de auxílio faltou ou deixou de ser enviado, provas dessa falta, ou seja, dessa negligência. É esse tipo de coisa que eu acho que a CPI tinha que estar apurando, né? Obviamente. Exatamente. Essa discussão de cloroquina... Mas a gente sabia que isso ia acontecer, né, Álvaro? A gente sabia que isso ia acontecer inicialmente no resgate do passado, dos fatos passados, e tudo começou com essa divergência em torno da cloroquina, né? Porque são correntes, né? Porque são correntes, né, Cadu? São correntes, né? É difícil você defender um lado ou outro, porque são correntes de pensamento. E o tratamento, por exemplo, do Covid é só uma das correntes, das discussões que existem na área de medicina.
Se você conversar com médicos, existem outras doenças em outras perspectivas que você vai ver classe médica diferenciada. Até, por exemplo, em cirurgias, tem médicos que usam uma técnica, outros dizem, não, essa técnica não é melhor, eu vou usar essa aqui. Então, eu acho que é natural, digamos assim, que haja uma discussão e que haja digamos assim, e é até bom que esse pensamento crítico exista, sabe? Para que a gente tenha opções diferentes, para a gente possa olhar o problema de uma forma diferente. Assim como alguém defende o uso da cloroquina de forma precoce, não só a cloroquina, né, porque são vários outros medicamentos também. A cloroquina ficou no centro ali da discussão, mas enfim, é um protocolo de medicamentos que é aplicado. Assim como tem isso, tem também a galera que defende que não tem que fazer nada, que tem que tomar só remédio para febre e seguir em frente, esperar o vírus sair do corpo, né? Quer dizer, o que é o mais certo? Será que o governo adotar a política de tomar só um analgésico e a galera ia apoiar? Será que se começasse a morrer mais gente, ia dizer, olha, estão dando só analgésico, não estão fazendo nada? Quer dizer, é muito complicado, entendeu, Cadu, a gente entrar nessa seara das vertentes, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso não define. A doença ela não tem cura, o tratamento não está comprovado em nenhuma das perspectivas, entendeu? Tudo que se faz são tentativas. Exatamente. E a gente espera, eu acho que essa questão da cloroquina já está meio que superada, né? O que estão fazendo é um resgate aí dos fatos. Agora, hoje, vai ter o depoimento do atual ministro, né, o Marcelo Queiroga. Ele já não está pegando mais nessa questão da cloroquina, né, porque isso ficou agora terminou, acredito, com o ministro, o general Pazuello, e agora o Queiroga está numa outra fase, a questão da vacina, né, ele está pegando muito pesado com a questão da vacina. Essa é uma discussão interessante. Exatamente, eu acho que hoje essa é uma discussão vamos falar, a CPI, eu acredito que ela deve falar numa questão mais atualizada sobre como é que está a questão da distribuição para os estados, né? Vai falar sobre como é que está o calendário de recebimento de vacinas dos países produtores, e hoje também está previsto, não sei se vai acontecer, né? Que tem a Anvisa, à tarde tem a Anvisa, o diretor Antônio Barra Torres vai falar também sobre a questão da vacina, vai ser cobrado sobre essa questão da Sputnik V. E há uma divergência, a Anvisa rejeitou o uso emergencial da vacina, sendo que essa vacina já estava, era ponto de negociação com 8 estados. 8 estados brasileiros compraram lotes de vacinas Sputnik V. Mas aí a Anvisa foi lá e negou, com apoio da classe científica, mas com todo o protesto, toda o repúdio, né, da ala parlamentar, das autoridades públicas. Então, eu acho que ele vai ser bastante cobrado nesse sentido. Veja só, veja como é que é interessante. Eu acho que a discussão da vacina ela é muito mais importante nesse momento, porque se a gente lembrar, Cadu, do início do ano, quando já se tinha uma ideia de quando teria vacina, tá? Dezembro ali, janeiro, antes da segunda onda aqui no Amazonas, o Brasil, naquele momento, no meu entendimento, o Bolsonaro pecou muito, porque ele se negava a facilitar, digamos assim, a circulação dessa vacina no Brasil. Muito protocolo, muita coisa. Depois entrou o STF e tal, para tentar dar uma flexibilizada. Mas naquele primeiro momento, isso ele precisa responder. Porque, veja, apesar de hoje a gente ter conseguido correr com a vacinação, hoje a gente está ali no topo da vacinação e tudo mais, lá no início, o Brasil teve que ir para o rabo da fila na compra de vacinas. Porque quando era para assinar os protocolos, o governo federal não quis assinar. Então, nesse caso, eu acho que é isso que a CPI tinha que estar se debruçando. Por que que demorou? Por que que dificultou? Aí tem o lado científico, que você acabou de falar com relação ao Sputnik, que a gente, eu cidadão, e eu se fosse político, eu jamais iria defender a aplicação de qualquer vacina que não fosse aprovada pelo órgão regulador. Eu não tenho competência para questionar uma autoridade sanitária com relação a uma vacina que está sendo colocada para circular na vida das pessoas. Vai que essa vacina entra e começa a matar um monte de gente. E aí? É o parlamentar que vai responder ou é o pessoal da Anvisa?
É isso que a gente tem que Com pensar. certeza a Anvisa, né? Exatamente. E com relação a... Essa é a agenda de hoje, né? A ministro Queiroga, eu acho que deve, da mesma forma como Mandetta e Tati, que tomaram um dia, 6 horas mínimas aí de depoimento, eu acho que Queiroga não vai fugir à regra. Vão fazer muitas perguntas, né? Mas eu acho que ele está numa situação boa. Ele entrou quando ele entrou no Ministério, ele entrou promovendo o diálogo, o entendimento entre as partes. Ele não promoveu a divisão. Ele trouxe todo mundo para si, mas agora ele está tentando fazer uma administração. Ele está sofrendo um problema com a questão da falta de vacinas. É o grande desafio dele. Mas ele depende dos países, sobretudo a China. Que a China, falando nela, né, houve um grande embate aí ontem durante a CPI, que o presidente falou que a China havia uma guerra biológica, que os militares sabiam disso, e que a culpa, ele falou, é do país que teve o PIB, que o único país que cresceu em PIB e tal. E aí o próprio presidente, senador Omar Aziz, ele fez um repúdio, falou durante a coletiva de imprensa que isso não pode acontecer, porque não podemos afastar o nosso maior parceiro comercial, enfim. A questão ideológica continua influindo. Mas, falando em presidente Omar Aziz, vou puxando uma coisa a outra, viu? Sim, vamos lá. O presidente Omar Aziz, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, ele aprovou alguns requerimentos, né, para dar continuidade aos depoimentos da CPI para a semana que vem. Então foram aprovados aí, dando uma ênfase à questão aprovou a convocação do secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo, e do ex-secretário executivo de Saúde do Estado, o advogado João Paulo Marques dos Santos. A data do depoimento deles ainda não foi definida pelo presidente. O que está definido para a semana que vem? Na terça-feira, Fábio Van Garten, que era o chefe da Secretaria de Comunicação do Governo, e um representante da Pfizer. Na quarta-feira, tem o representante da Fiocruz e do Butantan. Eles juntaram os dois institutos para falar sobre vacinas na quarta-feira. Na quinta-feira tem Ernesto Araújo, que é o ex-ministro das Relações Exteriores e líder da ala ideológica do governo, e representante da Sputnik, que também vai falar sobre essa questão, essa divergência. Aí ele vai pegar pesado com relação a essa divergência com a Anvisa. É o que está fechado para a próxima semana. Vamos aguardar quando o senador vai colocar na pauta aí pauta, pelo que dá a entender, Marcelo Campelo. Pelo que dá a entender, a pauta da semana que vem é vacina, né? Fica muito claro aí pelos convocados. Exatamente. Né? Eu acho que essa semana é a questão do passado, né? Pegaram o teste passado, a questão cloroquina, e agora vão falar sobre os fatos, né? Eu acho que é aquilo que você falou. É preciso apegar os fatos, o que está acontecendo. Então, acho que vai começar a acelerar nesse sentido. Até porque a CPI ficar no passado vai ficar difícil, né? Essa reunião com o Taixa, esse depoimento com o ministro Taixa foi moroso demais. Até o presidente, Omar Aziz, ele se enraiveceu com a falta de objetividade do próprio Nelson Taixa. Embora seja técnico, ele não é muito objetivo. É moroso, né? Eu acho que você já deve ter visto ali na TV, ele fala muito lento, não se lembra, não sabe o que aconteceu, não estou me recordando, então isso irritou o Omar Aziz, de uma tal forma que a gente viu e ouviu de novo o ex-governador. Mas como é que você não sabe? O que você está trazendo para cá? Você veio aqui para quê? Tá certo. Mas foi justo, né? Carlos Eduardo Matos, muito obrigado, meu amigo. Amanhã a gente volta então com mais informações aí direto de Brasília. Obrigado. Eu que agradeço, Álvaro. Um abraço, Thiago. Tchau, tchau. 7 horas e 46 minutos. Os deputados... Calma. Tá sem o áudio. Com Bruno Mazieri. Agora sim, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAM, aprovaram nesta quarta-feira projetos de lei que estabelecem a revisão geral do vencimento dos servidores efetivos do Poder Legislativo Estadual e sobre alterações na tabela de vencimentos dos servidores administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas. Com essa revisão dos vencimentos, os servidores da ALEAM terão aumento de 5,2%. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Bruno Mazieri, ele que já está na linha. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia que você que nos acompanha aí nessa
quinta-feira, né? Manhã de sol aqui em Manaus. Bruno, como foi essa votação? Algum deputado votou contra essas matérias? Então, Thiago, foi uma votação que despertou uma certa curiosidade da população, principalmente pela questão econômica, né? O momento pelo qual o país passa, com toda essa questão da pandemia da Covid-19. O deputado Serafim Correia foi o único que manteve o voto contrário nas duas questões, tanto no aumento do salário dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como também dos servidores administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas. De acordo com ele, e de acordo com o presidente da Casa Legislativa, o deputado Roberto Cidade, essa revisão dos vencimentos dos servidores da Lean terá um aumento de 5,2%. Então, nesse sentido, somente o deputado Serafim Correia foi contra nessas duas questões, tanto no aumento salarial da Assembleia quanto do Ministério Público do Estado. E tem um motivo, Bruno, para esse posicionamento contrário? Ele chegou o deputado não chegou a falar, mas acredito eu, Álvaro, que é mais na questão pelo qual a gente está passando mesmo, né? Não onerar a folha dos dois órgãos nesse momento, tanto da Assembleia quanto do Ministério Público, é algo muito delicado. A gente sabe que a população está lutando aí para conseguir o auxílio, vivendo com muito pouco, porque não tem emprego. Então é mais uma questão, acredito eu, moral do que ilegal. Mas o aumento salarial nesse momento. Eu não me debrucei sobre esse tema, mas eu me recordo que tem um decreto estadual que proíbe, né, durante 2 anos, qualquer tipo de aumento no Estado. Será que isso só vale para o Executivo, não vale para o Legislativo? O Ministério Público não faz parte de nenhum poder, né? Ele é um poder independente, mas mesmo assim, né, se há uma determinação ou uma situação de não conceder aumento a nenhuma classe nesse período de 2 anos, por que os deputados consideram a si próprio esses aumentos? Os servidores, na verdade, da casa, né? Não sei se atinge aqui os deputados, acho que não, pelo que eu estou vendo aqui, não. Não, só são os servidores. E no Ministério Público, quer dizer, qual a diferença, né, entre eles? Veja, a gente não é contra aumento para ninguém, quer dizer, todo mundo deve ter aumento, né, isso é muito bom, mas a gente entender que a regra, se ela serve para um, ela tem que servir para todos. E aí soma-se a isso a questão do momento da pandemia, né, Bruno? É isso mesmo, Álvaro. A questão é que essa lei assinada pelo presidente Bolsonaro em maio do ano passado, realmente vale até o final de 2021, até 31 de dezembro de 2021. Está proibido de conceder qualquer tipo de título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos, enfim, de qualquer espécie. Eu acredito que deve caber algum recurso, alguém deve judicializar essa questão, justamente porque tem essa lei que realmente proíbe que os estados e o Distrito Federal, além dos municípios, todos eles afetados pela calamidade da Covid, concedam reajuste ou qualquer outro benefício a servidor público. Vamos acompanhar aí, tentar levantar ao longo do dia, né, se essa lei não fere esses decretos, né, essas determinações, no âmbito do Legislativo e de outros poderes, né? Sim, no meu entendimento, é para todo mundo, mas, enfim, tem que ler direitinho para também não falar nenhuma bobagem. Só para complementar, Álvaro, essa mesma lei assinada pelo presidente Bolsonaro proíbe ainda contratar ou admitir qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, de direcionamento, pessoas, né? Então, assim, é uma lei muito abrangente. Ela visa, de repente, conter esses gastos excessivos por parte dos estados e municípios, mas é uma questão muito delicada, porque existem cargos de confiança, enfim, abre para uma grande discussão, né? E a gente realmente precisa acompanhar ao longo do dia essa questão. Tá certo. Obrigado, Bruno Mazzieri. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã. Até amanhã. 7h51 em Manaus. Tô sem o Bruno Mazzieri. Agora vamos falar de economia, é isso mesmo.
Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Lembrando que esse site é aquele site que faz o levantamento com base na emissão de notas fiscais dos estabelecimentos comerciais, então eles têm uma ideia de como é que está circulando na cidade o preço de cada produto. Então você que quer economizar, é só entrar no site lá que você vai saber em detalhes. Olha só para você ter uma ideia, produtos de limpeza, o detergente de 500 ml está com o menor valor de R$ 1,20 em um supermercado no bairro Lírio do Vale. Lá no site tem qual é esse supermercado. O valor máximo do produto é de R$ 2,60. Esse preço pode variar de acordo com a marca do produto. Se você quiser acompanhar esses preços, então é só acessar o site Busca Preços da Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Carlos Souza, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Você pegou falta na segunda-feira aqui, hein? E aí, meu amigo? Pegando falta de vez em quando, tudo bem, né? Tudo certo, né, meu amigo? Me conte, como é que tá o Barezão, como é que estão as coisas, o que tem previsto para hoje aí? Barezão tem algumas coisas que eu diria que já está praticamente definida, né? Por exemplo, eu não acredito na reversão do resultado do Nacional, que tomou de 3-0 do Manaus, fazer 4 gols na equipe do Manaus. Não, sinceramente, não dá para acreditar. Acredito que o Manaus já esteja classificado para mais uma final do Barezão. O outro jogo, o São Raimundo venceu aqui em Manaus por 5-2 e ele pode perder até de 2-0 lá em Manacapuru, que ainda está classificado, né? Então a situação é um pouco tranquila para a equipe do São Raimundo, mas é um jogo mais imprevisível, porque o jogo acontece lá na cidade de Manacapuru. Tem a pressão da torcida, né? Tem a pressão Não tem torcida, né? Não tem torcida, é verdade. Tá tudo portão fechado, né? O jogo do Manaus contra o Nacional é no sábado, 16 horas, na Arena da Amazônia, e o jogo do Princesa São Raimundo acontece no domingo, lá na cidade de Manacapuru. Aí nós teremos definidas os 2 finalistas. Eu acredito muito em Manaus e São Raimundo, e a partir do outro sábado já começaria a jogar as finais, né? Um jogo nos 2 sábados seguintes, né? Terminando aí quase que no final de maio o Barezão 2021. E falando agora em mudando de competição, né, indo para um pouco mais, estendendo um pouco mais para a América, né, a situação na Colômbia está complicado, né, os torcedores lá não estão muito contentes com o governo local, e com isso estão proibindo a realização de jogos, fazendo ameaças, né. O jogo do Fluminense foi adiado de ontem, e vai ser hoje. O jogo vai ser jogado lá no Equador, me parece que em Guayaquil, inclusive, né, não tem nem altitude, contra o Júnior Barranquilla. E o jogo do River Plate, marcado para hoje também, o River Plate sequer viajou lá para a Colômbia, ou seja, o jogo vai ter que ser remarcado também devido a essas ameaças lá. Eu diria que é ameaça até de terrorismo, né? Quando você ameaça que vai danificar ônibus, que vai proibir os ônibus de estacionados no estádio, eu acredito que já seja um terrorismo, né? Então essa situação está crítica lá pela Colômbia. Só para lembrar, viu, Álvaro, 1986 nós teríamos uma Copa do Mundo realizada na Colômbia, e foi em cima da hora praticamente, foi mudado, e a Copa do Mundo foi jogada no México em 1986. Você é um pouco novo, acho que não lembra disso, né, Álvaro? Olha, eu era criança, assim, acompanhei alguma coisa assim, tem lampejos na minha memória da Copa lá no México, mas assim, era bem criança. Então, o jogo, devido a essa situação de terrorismo, narcotráfico, né, na época tinha o Pablo Escobar em alta, muita gente sendo sequestrada na Colômbia, a FIFA tirou a competição da Colômbia e levou para o México. E ontem nós tivemos 2 jogos envolvendo brasileiros, viu, Álvaro? Nós tivemos o São Paulo, que empatou fora de casa contra o Racing lá na Argentina, e tivemos uma super goleada da equipe do Internacional de Porto Alegre,
fez 6-1 no Olímpia. Quem diria, né? O Olímpia, que já foi várias vezes campeão da América pela Libertadores, né? Time tradicional do Paraguai, tomou simplesmente um 6-1, sonoro 6-1 lá em Porto Alegre, da equipe do Internacional. O Internacional vai muito bem, obrigado. Perdeu a primeira partida, mas agora deu uma reabilitada, tá muito bem, viu? Pois é, parece que tá embalado aí na Libertadores. Será que dá para confiar ou ele é só um cavalo paraguaio, aquele que sai correndo na frente? Não, o time é bom, o time é muito bom, o treinador é um treinador jovem, né, que é o Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, ele é um espanhol que estava no Independente Del Valle, fez excelente campanha com o Del Valle, não tendo elenco forte como tem o Internacional de Porto Alegre. Pra você ter uma ideia, o elenco do Inter é tão forte que nem o Guerreiro está sendo aproveitado, né? O titular é o Thiago Galhardo, que ontem, por exemplo, fez 2 gols, né? Tem um elenco muito forte, esse time do Internacional. Eu acredito que o único time que vai sofrer um pouco e fica difícil a classificação dele é o Santos, porque o Santos teve 2 derrotas aí logo no começo, né? Mas deu uma reabilitada no meio de semana, fazendo uma goleada, mas eu acredito que só o Santos vai ficar fora da próxima fase da competição. Os 6 clubes vão passar aí com o pé nas costas, aí, vão se classificar tranquilamente e com certeza em primeiro lugar nos seus grupos. Carlos Eduardo Souza, muito obrigado, meu amigo, pela atualização aí do mundo da bola conosco aqui no Jornal da Cidade. Um forte abraço, meu irmão. Um abraço para você, Álvaro. Bom dia. Bom dia. 7h58. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Vamos lá então, olha só, na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Manaus vai realizar uma ação conjunta envolvendo vários órgãos municipais para amenizar os impactos causados pela cheia dos rios este ano, que tem previsão de ser uma das maiores da história. O local para a realização das primeiras atividades será o centro da capital, conforme cronograma do Comitê Gestor de Pronta Resposta, responsável pela Operação Cheia 2021. Com uma cota de 29,27 metros do Rio Negro nesta quarta-feira, a cheia já afeta os bairros Mauazinho, São Jorge, Centro e Educandos, conforme estimativa da Casa Militar por meio da Defesa Civil Municipal. Ao menos 4.000 famílias afetadas serão atendidas pela Prefeitura, que ainda realiza o cadastramento da população atingida. Porém, as medidas preventivas vêm sendo antecipadas pelo Executivo Municipal. A gente destaca que até a última medição, o Rio Negro estava em 29 metros e 27 centímetros, o que representa, Álvaro, um aumento de 4 centímetros em 24 horas. Certamente, se isso se mantiver, Tiago, a gente vai ultrapassar a marca da cheia histórica de 2012. Agora, eu queria falar para vocês que essa situação, a gente está falando de Manaus, mas essa é uma situação que preocupa todos os municípios aqui na calha do Rio Negro, né? A equipe do site Imediato esteve ontem acompanhando com exclusividade, passamos o dia registrando e nós vamos mostrar na manhã de hoje para vocês em detalhes a situação do Careiro da Várzea, não é isso, Thiago? Você que foi fazer esse material, fala um pouco para a gente da situação lá. Olha, cenas impressionantes, principalmente a zona rural do município está... Olha só as imagens impactada, olha só, você vê aí, Álvaro, e aí tem a questão das perdas, dos prejuízos para a agricultura, os pecuaristas também, né, saem bastante prejudicados com a questão da subida do Rio Solimões, porque Careiro da Várzea se encontra na região do Rio Solimões, as margens aí do rio, olha só, a gente... Olha essa casa completamente tem a imagem coberta, né? desse poste, né? O poste está só água chegando lâmpada. Próximo à luminária. Terrível isso. E os cães aí, os animais... E as ruas da cidade, Tiago, elas estão todas tomadas por água? 95% da sede do município está atingida pela subida do rio. A prefeitura lá do município de Careiro da Várzea mandou fazer pontes de madeira para garantir a locomoção dos moradores. Eu não sei se tem imagens aí também.
A gente não vai mostrar tudo agora, obviamente, porque o material está sendo editado, né? Mas eu já quero convidar você daqui a pouquinho, até ali por volta das 11 horas da manhã, a gente deve fazer uma transmissão ao vivo mostrando para você a situação do Careiro da Várzea, a situação preocupante, né? Não só o Careiro, obviamente, outros municípios aqui da Calha também estão vivendo o mesmo drama e é realmente uma situação complicadíssima, porque imaginem vocês, as famílias estão completamente submersas, né? E as ruas das cidades foram tomadas pelo rio. Então, realmente é uma situação complicada e que a gente precisa dar atenção depois de um momento crítico da pandemia ali em fevereiro. O Amazonas, mais uma vez, vai enfrentar aí uma crise de forma humanitária, né? Porque essas pessoas, como você falou, vão ficar sem comida, vão ficar, enfim, tem um aspecto econômico também, né? Que o gado fica sem o que comer e aí morre. E aí uma das principais atividades, que é a pecuária, né? Fica prejudicada ali no município. Tudo isso daqui a pouquinho ao vivo. Pois é, e o governador Wilson Lima anuncia agora pela manhã o pagamento do auxílio estadual enchente para famílias afetadas pela cheia, que está marcado às 11h30 na sede do governo do Amazonas, lá na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. E olha, a Defesa Civil acabou de atualizar para a gente aqui a medição, ao invés dos 29 metros e 27 centímetros que a gente acabou de falar aqui... No Rio Negro, né? No Rio Negro, ele já está com 29 e 30 centímetros, ou seja, mais 3 centímetros nessa medição que a gente havia noticiado. Então, estamos realmente caminhando para a maior cheia da história do estado do Amazonas, né? E isso é preocupante. A gente precisa da ajuda de todos, né? Precisamos fazer aí um grande movimento para ajudar essas pessoas que vão ficar completamente ilhadas e muitas das vezes até perdendo praticamente tudo que elas têm de bem. E assim, nesses municípios, como você falou, se 95% da cidade está tomada pelo rio, o município tem que ser esvaziado, né? Você não tem como manter as pessoas ali se esse rio subir ainda mais. Vai ficar ainda mais complicado para todo mundo. Vai começar a invadir prédio público, enfim. Isso, e aqui em Manaus tem a questão do centro da cidade, que fica um caos aquilo ali, né? Tá certo, essa é a situação e a gente vai acompanhar desde o início, imediato tá acompanhando a situação das cheias aqui no estado do Amazonas. 8h04. Jornal da Cidade. Muito bem, baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celular Android. É só colocar ali na busca ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem que está na nossa tela, está aqui, ó. Você está vendo aqui deixa eu ver, do meu lado aqui. Aqui, agora, acertei. Aqui, pronto. Esse é a logomarca da ZLZN. Você vai ver lá, aplica no seu celular, você vai ouvir a programação jornalística durante todo o dia. Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site imediato. A edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aqui orar e pedir a Deus ajuda e proteção a essas famílias hoje vivendo esse drama da enchente aqui na Calha do Rio Negro, tanto na cidade de Manaus quanto nesses municípios aqui da região metropolitana. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, exatamente às 7 horas. Até lá.